Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro segundo episódio do podcast Cara dos Esportes nesse domingo. Se você é fã de NFL, vai lá e escuta o episódio que eu postei nesse domingo, no qual eu falo sobre as necessidades dos times no draft da Conferência Americana da AFC. Durante a semana farei a NFC. Episódio agora é sobre NBA. Tivemos o último dia da temporada regular da NBA e acabou sendo vários times confirmando o que eles deveriam fazer e um grande jogo aberto, que era o jogo entre Clippers e Golden State Warriors, que foi para prorrogação. Os Clippers, com a vitória, eles vão direto aos playoffs, enquanto o Golden State Warriors terá que passar pelo play-in. Eu vou falar dos matchups já definidos até agora, vou falar dos confrontos do play-in, que é a repescagem para os playoffs, e no final eu tô aqui com a minha cédula para os votos dos prêmios individuais, agora que chegou o fim da temporada regular. Tenho todos os meus palpites aqui. Você pode concordar, pode discordar, mas escuta até o fim para saber quais os meus palpites. Se você discordar de alguma coisa, manda comentário. Deixa comentário se você estiver no YouTube. Vou responder todos os comentários desse vídeo. Manda mensagem no Twitter, no Instagram, seja onde for. Se você estiver escutando no Spotify, dá pra deixar comentário lá também, né? Mas mais importante é deixar 5 estrelas, se inscrever. Isso tudo ajuda bastante o podcast. Vamos começar falando de Clippers e Golden State Warriors. Foi um grande jogo. Era o jogo mais atrativo desse domingo, né? Até porque na Conferência Leste estava tudo definido. Eu vou falar sobre a Conferência Leste também, né? Mas vou começar pela Conferência Oeste. E esse jogo, o cenário era bem claro, né? Se o Warriors vencesse, ele enfrentaria o Los Angeles Lakers nos playoffs. Se os Clippers vencessem, eles enfrentariam o Denver Nuggets. Quem perdesse enfrentaria o Memphis Grizzlies no play-in. E o primeiro quarto, o Clippers começou muito bem. O Warriors terminou muito bem, foi vencendo pro fim do primeiro quarto, né, com uma sequência muito boa do Jimmy Butler. Foi meio que por isso que o Golden State Warriors traz um cara como Jimmy Butler. No segundo quarto, resposta dos Clippers, que vão vencendo pro intervalo por 2 pontos, e aí o jogo fica bastante equilibrado no segundo tempo. James Harden, que começou mal o jogo, terminou muito bem. Ele terminou com 39 pontos, 10 assistências, 7 rebotes. O Kawhi jogou muito bem também, 33 pontos, 3 roubos de bola. O jogo foi equilibrado ali até a prorrogação. Uma sequência ali bem ruim do Golden State Warriors nas últimas 2 posses de bola. O Draymond erra uma tentativa de bandeja ali, que eu acho que ele tentou forçar a falta ali, né, pra ter os 2 pontos e a falta, não conseguiu nenhum dos dois. E no fim, a última jogada ali que o Warriors podia empatar o jogo com uma cesta de 3, depois do Kawhi errar um lance livre. A jogada vai pro Buddy Hield, não vai pro Stephen Curry. Tudo bem, Buddy Hield, baita arremessador de 3 também, né, apesar de ter terminado a temporada muito mal. Mas você tem o Stephen Curry. Eu entendo que toda a atenção vai pro Stephen Curry, e aí você tenta surpreender e tal. Mas você tem o Stephen Curry. Essa jogada não pode ser desenhada pro Buddy Hield. Os Clippers vencem. E olhando para a classificação do Oeste, eu acho que ficou mais ou menos não, ficou como deveria ter ficado, né? Claro, 82 jogos, né? É muito difícil ter numa temporada regular tão longa, né? Que a gente sabe que é um problema da NBA. Você tem injustiça, né? E eu acho que acabaram indo os 6 melhores times mesmo para os playoffs, né? De forma direta. Você tem o Oklahoma City Thunder com a melhor campanha, Houston Rockets com a segunda melhor campanha, Lakers em terceiro, Nuggets em quarto, Clippers em quinto, Timberwolves em sexto, e aí no play-in você tem o Golden State Warriors contra o Memphis Grizzlies, Sacramento Kings e Dallas Mavericks. O Timberwolves, a segunda metade da temporada foi muito forte, né? Enquanto o Golden State Warriors também melhorou muito ao longo da segunda metade, depois da troca pelo Jimmy Butler, né? E acabaram tendo uma vitória a menos que o Minnesota Timberwolves, né? E aí acontece, faz parte da NBA e o quão equilibrada é a Conferência Oeste, né? Mas agora a gente tem alguns confrontos definidos, alguns jogos de play-in, quer dizer, os jogos de play-in definidos. Pra quem não acompanha a NBA há muito tempo, ou quem tá começando a acompanhar agora e tal,
ou quem acompanha há muito tempo e não entende muito bem ainda como o play-in funciona, você tinha do primeiro ao oitavo classificados diretamente para os playoffs. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, assim sucessivamente. A NBA, uns 4 anos atrás, criou o play-in, que é uma repescagem, né? A tradução seria pra gente repescagem. Que é pra criar ali alguma emoção, ter mais times envolvidos nessa reta final e ter mais times ali nessa meiuca aqui dos playoffs brigando de verdade, né? Porque o que a gente via muito acontecer é o time ali na quarta, quinta colocação meio que tirando o pé, porque eles não tinham muito como subir, também não tinham como sair dos playoffs, então tiravam o pé totalmente, né? Então aí eu acho que esse ponto funcionou. E aí você tem o seguinte: o sétimo colocado recebe o oitavo. Jogo único. Quem vencer enfrenta o segundo colocado. Então aqui a gente tem Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies, que eu vou passar pelo jogo daqui a pouco. Quem vencer vai enfrentar o Houston Rockets. Quem perder entre Warriors e Grizzlies recebe o vencedor entre Sacramento Kings e Dallas Mavericks. E a gente tem aqui o calendário desses jogos. Aqui eu tinha separado. A gente tem os jogos do 7 contra o 8 na terça-feira. Transmissão aqui no Brasil, se não me engano, é no Prime. Tenho quase certeza que é no Prime. E quarta-feira você tem os jogos do 9 contra o 10. E aí na sexta você tem os jogos do ganhador do 9 contra o 10 contra o perdedor do 7 contra 8, né? E aí no sábado começam os playoffs. Então é basicamente isso, né? Você é o sétimo ou oitavo, você tem 2 chances de ir aos playoffs, né? Ganhando seu primeiro jogo ou ganhando o segundo. Se você é o nono ou décimo, você tem que ganhar 2 jogos seguidos para ir aos playoffs. Que é justo? Provavelmente não. E eu sou pró play-in, mas eu fiz exatamente esse mesmo ponto num episódio recente do podcast, então eu vou fazer de forma resumida. Eu entendo o play-in, mas eu também entendo as críticas de quem é contra, né? Porque você tem o Dallas Mavericks com 39 vitórias e ele vai poder eliminar o Warriors ou o Grizzlies, que tem 48. Ou o Sacramento Kings, que tem 40, pode eliminar um desses dois. Então é uma diferença muito grande, né? O Warriors e Grizzlies tiveram 8, 9 vitórias a mais do que Kings e Mavericks. E NBA, basquete é isso, né? Um jogo ruim, um jogo que você tá com a mão ali meio descalibrada. Um jogo que, porra, o Curry faz uma terceira falta ali no início do segundo quarto, fica em problema de falta, e aí você perde o jogo, né? E você pode perder 2 jogos seguidos, né? Tem muitas variáveis, né? Então eu entendo quem é contra, mas pensando em confronto dos play-ins, do play-in, né? Não é no plural, a gente tem na terça-feira, 8h30, Atlanta Hawks contra Orlando Magic, que eu vou falar quando chegar na parte do leste. E 11 horas, o grande jogo desse play-in, Memphis Grizzlies contra Golden State Warriors. Os Warriors são bem favoritos, são favoritos por 7 pontos, e eu acho que deveriam ser. O Jimmy Butler saiu meio mancando e tal do jogo, mas parece ter sido muito mais uma pancada que ele teve joelho com joelho com o Kawhi Leonard. Eu não acho que preocupa muito, não. E os Warriors deveriam ser favoritos por essa margem mesmo contra o Memphis Grizzlies. Eu sei que eles já tiveram séries e tal, mas são 2 times bem diferentes e o time do Warriors muito melhor, né? E o time dos Grizzlies vem num momento difícil, 4 vitórias nos últimos 10 jogos, demitiu o técnico recentemente. Eu não consigo ver. Eu acho que o Golden State Warriors em casa vence e vence bem, né? E se você pensar em encaixe dos oponentes e tal, o Warriors vai enfrentar, caso vença o Memphis Grizzlies, eles vão enfrentar o Houston Rockets, né? E aí eles vão pra seed número 2, que tira eles do caminho do Oklahoma City Thunder até a final da Conferência Oeste, né? Então pode não ser tão ruim assim. O lado negativo disso, claro, no Oeste você não tem muito o que fugir, né? São muitos times fortes. Mas eles vão enfrentar quem vencer entre Lakers e Timberwolves, que seria um jogo muito duro. Seria uma série muito dura, mas acho que evitar o Thunder até uma possível final do Oeste não é tão ruim assim. Pode não ser tão ruim assim pro Golden State Warriors. Eu acho que eles vencem. E o outro jogo do play-in,
o Dallas Mavericks recebe o Sacramento Kings. Kings franco favoritos por 5 pontos e... Eu acho o Dallas Mavericks, nesse momento, é um time vulnerável, mas ainda assim eu não consigo levar a sério esse time do Sacramento Kings. É um time que piorou desde a janela de trocas, né? Obviamente trocou o De'Aaron Fox. É um time que não tem uma boa defesa, é um time que o Zach LaVine vem... Ele tava jogando bem na temporada, né? Ele fez uma temporada muito boa com o Chicago Bulls, mas eu não acho que ele repetiu esse desempenho com a camisa do Sacramento Kings. O Mavericks, eu ainda acho que eles conseguem conjurar uma boa defesa, mas de quem vai vir o ataque, né? Então eu acho que são dois times que eles venceram 8, 9 jogos a menos do que Grizzlies e Warriors, e o desempenho dos dois mostra exatamente isso, né? Eles parecem um time assim, né? Mas acho que o Kings, jogando em casa, tendo um pouquinho mais de poderio ofensivo, eu vou de Sacramento Kings aqui. O Sabonis tem um histórico de jogar bem contra o Anthony Davis, então eu vou de Sacramento Kings aqui, mas eu acho que Kings ou Mavericks perdem pra quem perder de Grizzlies e Warriors. Claro que, de novo, um jogo só, tudo pode acontecer, mas eu acho que a gente vai ver Grizzlies e Golden State Warriors nos playoffs. Os Grizzlies enfrentariam o Thunder, né? E aqui, vou ser sincero, né? Acho que tirando o Warriors perdendo para os Grizzlies e ganhando o segundo jogo do play-in e indo enfrentar o Oklahoma City Thunder, Grizzlies, Mavericks e Kings vão ser varridos ou perder em 5 pro Oklahoma City Thunder. O Warriors consegue fazer uma série pela experiência e tal, mas o Oklahoma City Thunder é o melhor time da NBA, e eu acho que tem uma distância deles pros demais. Então acho que, tirando o Warriors, eu acho que Mavericks, Kings e Grizzlies não conseguem fazer uma série contra o Oklahoma City Thunder. A gente tem Nuggets contra Clippers, que é uma série bem interessante. Eu acho que são times bem diferentes, mas de certa forma equilibrados, né? Eu até achei... me surpreendeu um pouco. Os Clippers abriram como zebras por 2,45. Se você apostar que o Clippers vai vencer a série, eu pagaria 2,45. Pro Nuggets 1,58. Eu acho que devia ser um pouco mais equilibrado do que isso. Apesar de hoje meu palpite seria o Denver Nuggets, mas você tem Kawhi e Harden jogando muito bem contra uma defesa de perímetro inexistente do Denver Nuggets, né? Eles vão colocar o Aaron Gordon no Kawhi e vão colocar o Christian Brown no James Harden, né? E aí você tem que apostar um pouco na natureza do James Harden em playoffs, indo mal. Mas ele fez uma temporada regular muito boa, só que eu não vou cair. Eu não vou cair nessa armadilha de novo, não. Eu já vi muitas vezes o Harden. Se ele jogar muito bem e os Clippers vencerem, parabéns. Mas até ele fazer isso eu não acredito. Eu acho que o Zubac, ele tem um porte físico para dar trabalho ao Jokic, e o Jokic até eu tava vendo os números dele, 28 pontos, 10 rebotes e 5,7 assistências contra os Clippers, né? E eu pensei, ele tem ótimos números contra os Clippers, jogando contra o Zubac, né? Mas ele tem ótimos números contra todo mundo, né? Ele terminou com temporada regular com 29 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Então são basicamente os números dele. O que o Zubac não faz é ir lá buscar o Jokic na linha de 3 e tal, tanto que o Jokic arremessou 52,4% de 3 contra os Clippers, né, na temporada regular. O Jokic vai conseguir produção contra qualquer pessoa, só que o Zubac vai fazer ele trabalhar do outro lado também. O Zubac fez uma grande temporada. Eu acho que os Nuggets vencem, mas eu acho que é uma série competitiva. Eu acho que é uma série que pode ir a 7 jogos. Lakers e Timberwolves também é uma série muito interessante, né? Os Lakers abriram com favoritismo, tá pagando 1,55 a vitória deles na série, 2,50 do Minnesota Timberwolves. O bom pro Minnesota Timberwolves
é que o Anthony Edwards olha pra essa série e pensa, eu sou o melhor jogador dessa série. Ele não se importa que tem Luka Doncic e LeBron James do outro lado. E eu acho que ele pode ser o melhor jogador dessa série. Ele não é no geral, mas ele pode ser o melhor jogador dessa série, porque os Lakers não tem ninguém pra marcar ele. O Rui Hachimura, é difícil acreditar que ele vai ter agilidade pra marcar o Anthony Edwards. O LeBron nesse estágio da carreira não. O Luka em nenhum estágio da carreira não. E o Austin Reeves é um péssimo defensor. Então a gente vai ver muito do que os Lakers... O Lakers, ele tem uma defesa melhor do que a soma das peças da equipe sugere, porque a gente viu jogadores completamente diferentes, obviamente. Mas a gente viu quando o Lakers enfrentou o Nuggets, muita marcação dupla no Jokic, muito cara, marcação dupla no terceiro cara de olho e tal. Então vai ser basicamente isso, né? Acho que a gente vai ver muito os Lakers dobrando a marcação no Anthony Edwards. Eles vão deixar o Rudy Gobert livre. O Julius Randle, que terminou muito bem a temporada, eles vão desafiar o Julius Randle a matar a bola do perímetro e vão congestionar tudo na frente do Anthony Edwards, né? E aí, vamos ver se eles conseguem fazer isso por 7 jogos, né? Numa série de 7 jogos. Enquanto os Wolves, eles têm mais caras pra jogar em LeBron e Luka. Só que o Luka, a gente lembra na temporada passada, ele acabou com o Minnesota Timberwolves, né? Na semifinal do Oeste. Foram 32 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, arremessando 43% de 3 no geral, né? Então você tem o Anthony Edwards, excelente defensor de perímetro, você tem o McDaniels também, então imagino que vai ser o Ant ficando bastante no Luka, só que você também não pode ter o Ant o tempo todo no Luka, porque por mais que ele seja jovem, você exigir que ele defenda o criador primário do Lakers e seja o criador primário do outro lado, é uma exigência física muito grande. E eu acho que Luka e Anthony Edwards, eles podem meio que terminar no empate. E aí os Lakers têm o LeBron. Então eu acho que os Lakers vencem. Acho que o LeBron vai ser... Obviamente, o LeBron vai ser muito importante para essa série. Mas eu acho que o LeBron conseguir fazer defensivamente, conseguir, nas posses de bola que ele tiver no Anthony Edwards, ele conseguir parar o Anthony Edwards e carregar os Lakers ali nos momentos que o Luka esteja no banco. Se bem que ele, hoje em dia, você tem, na rotação, você tem o Luka, e quando o Luka vai pro banco, você tem o LeBron sempre jogando com o Austin Reeves. Então ele nunca é o criador primário ali o tempo todo, né? Porque ele divide essa responsabilidade com o Austin Reeves. E é outro cara que o Timberwolves vai ter muita dificuldade, né? Porque eles têm o Nickel Alexander-Walker, que eu acho que é um cara bom pra marcar também o Austin Reeves. Mas eu acho que os Lakers têm bem mais poder de fogo. Eu acho que é uma série que os Lakers vão jogar a maior parte do tempo pequenos. A gente vai ver o Rudy Gobert acabando jogando poucos minutos nessa série. Seria a minha previsão. E eu acho que os Lakers levam. Ainda vai ter um episódio de preview durante a semana, com os meus palpites e tal. Mas nesse momento eu acho que os Lakers vencem. Vamos falar agora da Conferência Leste. Já adianto que eu tenho uma promessa para caso o Detroit Pistons, o meu Detroit Pistons, time para o qual eu torço, consiga eliminar o New York Knicks nessa primeira rodada dos playoffs. Vamos começar pelo play-in, mas antes dá um recado para você que tá assistindo ou tá escutando o podcast pela primeira vez. Se inscreve no YouTube, segue no Spotify, nos principais aplicativos de podcast, segue nas redes sociais, Cara dos Esportes, SPORTS, né, em inglês. Para melhor cobertura da NBA, vai ter sempre múltiplos episódios saindo ao longo da semana durante os playoffs da NBA. Então fica de olho. Espero que você esteja gostando. Na maioria dos episódios eu vou receber convidados hoje, que é um programa solo. Vamos começar pelo play-in do leste, que a gente já sabia há muito tempo qual seria. 7 contra 8. O Orlando Magic recebe o Atlanta Hawks. O Magic que, no momento, eles se recuperaram na reta final, mas é um time que meio que morreu, né? Desde que o Jalen Suggs se machucou, né? E engraçado que eles sobreviveram ao período ali sem o Paulo Banchero e não conseguiram sobreviver muito bem no período sem o Jalen Suggs, né? Apesar do Paulo Banchero ser muito melhor, mas não é um bom time.
é um time que meio que... Eu sinto que desistiu da temporada depois do... Teve aquelas lesões iniciais do Paulo Banchero e do Franz Wagner, e depois do Jalen Suggs. Mas vai ao play-in, vai enfrentar o Atlanta Hawks, que é outro time que tá nesse... Parece eterno, esse limbo, né? Rei do play-in, joga todo ano play-in. Mas eu acho que o Orlando Magic vence pela diferença de talento, né? O melhor jogador da série é o Paulo Banchero. Ainda tem o Franz Wagner, então eu acho que a gente vai ver o Orlando Magic passando e enfrentando o Boston Celtics, que eu acho que os Celtics são bem favoritos nesse cenário. E aí no jogo do 9 contra o 10, né? Aliás, o 7 contra o 8, o Hawks contra a Magic, vai ser nessa terça-feira, 8h30 da noite. O 9 contra o 10 vai ser na quarta-feira, 16 de abril também, 8h30 da noite. Miami Heat contra o Chicago Bulls em Chicago. Deixa eu olhar aqui como que tá, porque eu apostaria nos Bulls. Os Bulls são favoritos, mas não por muito. 1,83 aqui a vitória do Chicago Bulls. O Miami Heat é um time bem treinado, é um time sólido, mas eu acho que o Chicago Bulls meio que melhorou desde a saída do Zach LaVine, o Josh Giddey jogando melhor, o Kobe White jogando melhor, o Matas Buzelli jogando melhor. Eu acho que o Chicago Bulls vence. Acho que o Chicago Bulls enfrenta o Atlanta Hawks pela última vaga, mas não dá pra descartar o Miami Heat porque é um time muito experiente, é um time bem treinado, mas é um play-in bem menos interessante, né, do que na Conferência Oeste, né? Porque você tem o Orlando Magic 41 vitórias, Hawks 40, Bulls 39, Heat 37, enquanto no Oeste você tem o Warriors com 48 vitórias, Grizzlies 48, Sacramento 40, Mavericks 39, então do Leste não é tão interessante assim. E eu acho que a disparidade, né? Eu acho que qualquer um desses 4 times, qualquer combinação de 2 desses 4 times contra qualquer combinação de Cavaliers e Celtics, eu acho que é varrida ou Cavs e Celtics em 5. Eu acho que a diferença é muito grande de Cavs e Celtics pra qualquer time que saia do play-in, né? Então eu acho que é basicamente automático pro Cleveland Cavaliers e pro Boston Celtics. No miolo ali do leste a gente tem 2 séries mais equilibradas, né? A gente tem primeiro Indiana Pacers contra Milwaukee Bucks. Pacers bem favoritos. A vitória deles na série 1,45, do Bucks 2,80. O melhor jogador da série, obviamente, é o Giannis, né? Que ele vai aparecer quando eu falar dos meus prêmios individuais aqui. Mas essa questão sobre o Damian Lillard, a gente não sabe. Eu tô gravando aqui no domingo, né? Não sabemos ainda se o Damian Lillard vai jogar nessa série. E o time do Pacers é mais completo. Tem um treinador melhor no Rick Carlisle, né, que o Doc Rivers. E é um time que tem mais opções. Assim, você tem o Giannis, que é o melhor jogador da série. E aí, se o Lillard não jogar, você provavelmente vai o quê? Haliburton, Siakam, Miles Turner. Você vai um monte de jogador até chegar no segundo do Milwaukee Bucks, né? Ainda mais considerando o Brook Lopez washed, né? Completamente acabado. Completamente não, mas bem acabado. Então eu acho que assim, é muito difícil, porque pode anunciar amanhã que o Damian Lillard vai jogar essa série e aí muda de cara. Mas eu acho que o fato dos Pacers serem tão favoritos, eu sinto que mesmo que o Lillard volte, por mais que ele seja um veterano, e normalmente um veterano ele não precisa de tanto tempo pra recuperar a forma, né, técnica, eu ainda acho que o Indiana Pacers vai vencer. Vamos passar pra Pistons e Knicks agora. Meu Detroit Pistons volta aos playoffs depois de muito tempo, depois de ter a pior campanha da última temporada. Última vez que os Pistons... Eu não lembro agora se foi... Acho que foi 2018. Acho que foi 2018. Que os Pistons foram varridos pelo Cleveland Cavaliers do LeBron. É a maior disparidade aqui, né? Nessas 4 primeiras séries definidas. A vitória dos Pistons na série pagaria 4,25. Pro New York Knicks, 1,23. Eu tenho uma promessa caso o meu time Detroit Pistons vença essa série de playoffs. Eu pensei o que seria legal, o que seria um desafio pra eu fazer. Eu vou andar uma maratona caso o Detroit Pistons elimine
o New York Knicks. Eu já sei até onde, não sei o dia ainda, mas maratona 42 km, uma volta ao redor do Engenhão, moro aqui no Rio, 2 km. Então eu darei 21 voltas consecutivas andando, caso o Detroit Pistons elimine o New York Knicks. Eu já vi que vai demorar entre 6 e 8 horas, então seria um grande desafio. Então essa vai ser a minha promessa, caso o Detroit Pistons vença, mas eu não acho que é provável. Eu acho que os Knicks são bem mais times, eu acho que vai ter muita gente ali, o Knicks, não sei, não confio neles e tal, mas o Knicks é muito mais time do que o Detroit Pistons, apesar dos Pistons terem vencido 3 de 4 jogos, né? Um jogo os Knicks estavam sem o Karl-Anthony Towns, mas eu acho que eles têm muita gente pra jogar no Cade, né? Tem o Josh Hart, tem o Mikal Bridges, tem o Giannunobi, e vai depender muito da saúde do Jalen Brunson, que tá voltando aí da lesão no tornozelo. Os Pistons têm gente pra marcar o Jalen Brunson, tem gente pra marcar o Jalen Duren. Tem o Jalen Duren pra marcar o Karl-Anthony Towns, tem o Isaiah Stewart, mas eu acho que esse time dos Knicks tem mais opções, tem um ataque muito melhor do que o do Detroit Pistons, e eu acho que eles vão fazer uma marcação bem feroz em cima do Cade Cunningham, e eu acho que os Knicks vencem, mas se os Pistons vencerem, estarei eu andando uma maratona ao redor do Engenhão. Do Engenhão porque é relativamente perto de onde eu moro, é um lugar que dá pra andar numa boa. Então essa é a minha promessa, caso os Pistons passem, né? E aí o Celtics e Cavs, eu acho que pode colocar ele já na segunda rodada dos playoffs. E o matchup, né? Os Celtics, eles enfrentariam quem passar de Pistons e Knicks, e o Cavaliers de quem passar entre Pacers e Bucks. Hora dos meus palpite não, hora dos meus votos para os prêmios individuais. Não é o que eu acho que vai acontecer, é bem diferente, é o que eu faria. Então vamos deixar para MVP ali pro final. Treinador do ano, Kenny Atkinson, do Cleveland Cavaliers. O salto que a equipe deu com ele é muito significativo, então para mim esse é um dos mais simples. Executivo do ano, né? O melhor diretor, general manager, vice-presidente, tá? O cara responsável pelas decisões. Aqui tem que ser o Rob Pelinka, né? Conseguiu a troca do século, tem que ser ele, general manager do Los Angeles Lakers. Não tem nem... Assim, se os Lakers estivessem fora dos playoffs, eu acho que ele ainda seria o executivo do ano, porque é uma troca espetacular que eles conseguiram. Most Improved Player, jogador que mais evoluiu, eu vou de Cade Cunningham. E eu acho que vai além de números com o Cade Cunningham, né? Ele subiu de 22 para 26 pontos por jogo, 7,5 para 9 assistências, 4,3 rebotes para 6,1 rebotes, arremessando melhor de 3 mas assim, tem uma evolução muito grande do time, mas eu acho que é ele jogando um basquete um pouco mais eficiente, um pouco mais vencedor, e muito graças ao time ao redor dele, né? O time melhorou muito ao redor dele e ele conseguiu dar esse salto à frente. Eu acho que ele vai ser segundo time ao NBA. E eu vou de Cade Cunningham aqui. Sexto homem, eu vou de Pistons de novo. Eu vou de Malik Beasley. Essa temporada dele é uma das melhores temporadas de um arremessador não chamado Stephen Curry na história da NBA. E eu acho que ele carrega um fardo ofensivo bem grande vindo do banco, que é o que esse sexto homem normalmente valoriza, né? Então eu vou de Malik Beasley aqui. Eu entendo o Peyton Pritchard também. Eu acho que o Pritchard começou muito melhor a temporada do que ele terminou. Mas você tem o Malik Beasley com 16 pontos, arremessando 41% em basicamente 10 tentativas por jogo de 3. É muita coisa. Então eu vou de Malik Beasley. Calouro do ano, eu vou de Stephon Castle. Tiveram vários calouros bons, nenhum ótimo, né? Você tem Zach Edey, você tem Wells do Memphis Grizzlies, o Rissachet do Atlanta Hawks, o Sarr do Washington Wizards, né? Acabou que tá sendo uma classe profunda. Eu não acho que vai ter uma super estrela nessa classe, mas acho que vão ter vários jogadores que vão jogar por muito tempo em times relevantes. Mas eu vou de Stephon Castle aqui. Ele também é outro cara que é um caso mais do que números, né? Porque ele joga como um adulto, né? Mais do que normalmente um cara da idade dele. Eu acho que os Spurs se deram bem. E acho que
Eu não sei, se o Hawks pudesse refazer, eu acho que eles ainda iriam de Hisashi, né? Pelo potencial, pelo tamanho e tal, pela posição de ser ala, enquanto o Stephon Castle é um guarde. Mas hoje, se eu tivesse que apostar quem vai ser o melhor jogador dessa classe daqui a 3, 4, 5 anos, seria o Stephon Castle. Defensor do ano, essa é bem difícil, né? O Draymond fez uma campanha muito forte pra ele mesmo, né? E ele vem jogando muito bem defensivamente. Mas eu vou ficar com o Evan Mobley ainda. Eu acho que é um A e um B aqui comigo. E eu iria de... Eu acho que o meu top 3 seria Evan Mobley, Draymond e Lu Dort, do Oklahoma City Thunder, né? Mas eu vou de Mobley pelo tamanho, versatilidade, e eu acho que ele teve uma temporada como um todo melhor do que a do Draymond, né? Eu acho que o Draymond, ele foi melhorando muito ao longo do ano, mas eu acho que ele não começou tão bem quanto o Evan Mobley. Vamos pro meu top 5 agora pra MVP aqui no podcast Cara dos Esportes, do quinto ao primeiro, começando pelo quinto, Donovan Mitchell do Cleveland Cavaliers, um grande ano. Ele não terminou tão bem a temporada quanto ele começou, mas ele carregou ali ofensivamente em muitos momentos o Cavaliers, e acho que é a melhor temporada da carreira do Donovan Mitchell. Quarto colocado, Jason Tatum, um cara que joga todo o jogo, é basicamente o armador, criador principal do Boston Celtics, é um grande defensor e é um jogador completo, não tem nenhuma falha no jogo do Jason Tatum, mas eu coloco ele na quarta colocação. Na terceira colocação eu coloco o Giannis Antetokounmpo, mais um grande ano nos dois lados da quadra. Ele teve que carregar um fardo pesadíssimo porque esse time dos Bucks não é bom, ele ainda é um dos jogadores mais imparáveis chegando na sexta, então eu coloco o grego na terceira colocação. Agora vem a grande questão, né? Jokic versus Shai Gilgeous-Alexander. Aqui são 2 pontos, né? Meu voto seria pro Nikola Jokic, mas eu acho que o Shai vai vencer. Tudo bem, o Oklahoma City Thunder teve 18 vitórias a mais, 19 vitórias a mais do que o Denver Nuggets, grande campanha, e por conta disso eu acho que ele vai vencer. Mas pra mim o Jokic teve um ano melhor. E eu acho que o Jokic teve um ano mais valioso do que o Shai, porque você tira o Shai, você troca Shai e Jokic de lugar, o Denver Nuggets vai piorar e o Oklahoma City Thunder vai melhorar, né? E você tira os dois do time, o Oklahoma City Thunder ainda é um time competitivo, o Denver Nuggets não. Então, assim, por mais que tenha a diferença muito grande de campanha, eu ainda voto no Nikola Jokic. Pra mim ele é o jogador mais valioso da NBA. Então, recapitulando, Jokic em primeiro, Shai em segundo, Giannis em terceiro, Tatum em quarto, Donovan Mitchell na quinta colocação. Muito obrigado a todos que escutaram, todo mundo que assistiu. Podcast Cara dos Esportes sobre NBA volta ao longo da semana, provavelmente na quarta-feira, mas não tenho certeza absoluta ainda. Fique de olho nas redes sociais, vai ter episódio da NFL também, cobertura do draft da NFL. Então, um grande abraço a todos, tchau!